Nas aulas anteriores, nós estudamos duas operações com números, a adição e a multiplicação. A partir dessa aula, a gente começa a estudar uma nova operação com números, a subtração. Para chegar à subtração, eu vou voltar à nossa primeira operação, que era a adição. Então, vamos começar somando 9 com 7. Quando eu resolvo somar 9 com 7, lembrando que o nosso princípio aqui é de agrupamento e que o nosso objetivo é agrupar de 10 em 10, eu posso pensar, já que eu tenho 9 unidades que precisam ser somadas a 7 unidades, eu posso pensar em separar essas 7 unidades em uma unidade mais 6 unidades. O objetivo dessa separação é que você perceba que ao juntar 9 com 1, a gente forma uma dezena. Então, o resultado dessa adição é uma dezena e 6 unidades, que no algoritmo a gente representa assim, o 6 na coluna correspondente às unidades e o 1 na coluna à sua esquerda, que corresponde às dezenas. Eu queria agora associar essa operação de adição a uma representação sobre a nossa régua. Quando eu faço 9 mais 7, eu posso imaginar que eu estou aqui, ó, na marquinha do 9, correspondente aí ao 9 na nossa régua, e eu resolvo caminhar para frente 7 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu avançar 7 posições na minha reguinha, o resultado final será o 16. Para fazer a subtração, eu preciso pensar de maneira invertida. Imagine agora que eu estou na posição 16 e eu quero voltar para a posição 9. Então, eu tenho que andar para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, perceba que se eu estou no 16 e quero voltar para o 9, eu preciso andar 7 unidades para trás. E isso a gente vai representar assim, ó. 16 menos 7 igual a 9. Foi o que você viu aqui. Eu estava no 16, andei 7 para trás e parei aqui no 9. Vamos discutir mais o que a gente fez aqui nessa operação para que a gente possa compreender o mecanismo que está por trás dessa conta. Eu tenho 16, que corresponde a uma dezena, e 6 unidades. Quando for unidade, eu não vou mais escrever unidade do lado, vou deixar simplesmente o número. E aí, eu preciso tirar dessa quantidade 7 unidades. Se fossem 6 unidades a serem retiradas, ficaria mais fácil. Eu simplesmente tiraria essas 6 unidades e me restaria uma dezena, que é 10. Acontece que eu preciso tirar 7 unidades. Então, eu vou fazer exatamente o contrário do que eu fiz aqui. Aqui eu juntei 9 com 1 para criar uma dezena. Agora eu vou pegar essa dezena, que eu já tenho aqui agrupada, e vou desmontar isso em 9 unidades mais uma unidade. E eu ainda tenho do lado aquelas 6 unidades. De modo que aqui, agora, eu tenho exatamente
7 unidades. E se eu quero tirar 7 unidades dessa quantidade, perceba que o que está representado aqui é a mesma quantidade que está representada em cima, que no fundo é 16. E o que eu quero é tirar desta quantidade o 7. Então, se eu tirar o 7, o que me resta são 9 unidades. Portanto, perceba que ao somar, eu juntei unidades, eu agrupei para montar a dezena. E quando eu fui fazer a subtração, eu peguei a dezena e desmontei, eu fiz exatamente o contrário, para poder emprestar lá para o 6 e ter a quantidade de unidades suficientes que eu precisava subtrair. Então, a partir dessa conversa, eu quero que você entenda que a operação de subtração é, na verdade, a operação inversa da adição. Perceba mais uma vez que o raciocínio que nós usamos na adição e na subtração foi um raciocínio invertido. Vamos discutir um outro exemplo agora, até um pouco mais fácil do que o primeiro. Vamos fazer 17 menos 10. A ideia, então, é que eu tenho uma dezena com 7 unidades e eu pretendo tirar dessa quantidade 10, que é uma dezena. Então, se eu tenho uma dezena e 7 unidades e pretendo subtrair uma dezena, o que me sobra são 7 unidades. Lá na nossa régua, o significado disso é: estou aqui no 17 e preciso voltar 10 posições. Então, vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A posição final será o 7. O próximo exemplo é 17 menos 12. O que a gente está fazendo aqui é pegar uma dezena com 7 unidades e dessa quantidade retirar 12, que corresponde a uma dezena, com 2 unidades. Então, eu vou tirar essa dezena da dezena que eu já tenho. E, além disso, vou tirar 2 unidades das 7 unidades que eu tenho. Portanto, ficarei com 5 unidades. Lá na nossa reguinha, a representação é a seguinte: estou no 17 e vou voltar 12 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Posição final é o 5, que corresponde ao resultado da nossa subtração. Nós vamos terminar essa aula fazendo essas 3 subtrações. Mas antes que eu comece a fazer, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazer por conta própria. Depois você volta e acompanha a nossa solução. Eu tenho certeza de que você vai conseguir fazer. Vamos então resolver a primeira. 35 corresponde a 3 dezenas com 5 unidades. E eu vou retirar dessa quantidade 22, que são 2 dezenas com 2 unidades. Portanto, se eu tenho 3 dezenas e retiro 2 dezenas, me sobra apenas uma dezena. E se eu tenho 5 unidades e retiro 2 unidades, me sobram 3 unidades. Portanto, eu represento esse resultado final assim: 1 na coluna das dezenas e 3
na coluna das unidades. Portanto, o resultado é 13. Vamos à resolução do segundo. Eu tenho que fazer 47 menos 27. 47 são 4 dezenas com 7 unidades. E 27 são 2 dezenas com 7 unidades. Como eu estou subtraindo, eu vou tirar 2 dezenas de 4 dezenas. E aí eu vou ficar com outras 2 dezenas. E aqui, se eu tenho 7 unidades e vou tirar 7 unidades, não me sobra unidade alguma, que eu represento com 0. Então, esse resultado é representado aqui, fazendo 2 na coluna das dezenas e o 0 na coluna das unidades. Portanto, a resposta é 20. Finalmente, vamos para a solução do nosso terceiro exemplo. 56 corresponde a 5 dezenas com 6 unidades. E o 18 corresponde a 1 dezena com 8 unidades. Bom, se eu tenho 5 dezenas e pretendo tirar 1 dezena, eu fico com 4 dezenas. E aqui eu tenho 6 unidades e preciso tirar 8 unidades. Opa, aqui nós temos um problema, porque o que eu tenho que retirar são mais unidades do que eu de fato tenho. Eu só tenho 6 unidades e preciso retirar 8. Então a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado para fazer essa conta. Já que eu não tenho unidades suficientes para tirar as 8, o que eu vou fazer é desmontar essas 5 dezenas da seguinte forma. Eu vou pegar 1 dezena e vou transformar em 10 unidades. Portanto, aqui eu vou passar a ter 4 dezenas e a outra dezena eu vou transformar em 10 unidades, que junto com as 6 que já estão lá, passam a valer 16 unidades. E agora eu volto para fazer a conta da forma correta. Se eu tenho 4 dezenas e preciso retirar 1 dezena, então eu fico com 3 dezenas. E agora sim, como eu tenho 16 unidades e preciso retirar 8 unidades, eu fico com outras 8 unidades. Portanto, a resposta é representada colocando 3 na coluna das dezenas e o 8 na coluna das unidades. Portanto, a resposta desse último problema é 38. Espero que você tenha gostado e te espero para a próxima aula.